Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Que todo dia você acorda, olha no espelho e não reconhece quem está ali? Como se você fosse um ator representando um papel que nunca escolheu, mas que todo mundo espera que você interprete perfeitamente? Eu sei que você sente, porque eu também já senti. Tem momentos na vida em que algo dentro de você grita, chega. Não é raiva do mundo, não é preguiça. É o seu inconsciente dizendo que você não aguenta mais viver desconectado de quem realmente é. Carl Jung chamava isso de o chamado para a individuação. Sabe o que significa? É quando a sua alma cansa de fingir. É quando você não consegue mais sustentar a máscara que usa para ser aceito pelos outros. E olha, isso não é fraqueza, é coragem. Porque reconhecer que você perdeu o contato consigo mesmo é o primeiro passo para se reencontrar. É admitir que por anos você construiu uma versão de si que agrada todo mundo, menos você. Talvez você tenha escolhido uma profissão que seus pais aprovaram, mas que te deixa vazio por dentro. Talvez você esteja num relacionamento seguro, mas que não desperta mais nada em você. Talvez você sorria quando deveria chorar, diga sim quando quer dizer não. E no fundo, bem no fundo, você sabe que está traindo a si mesmo todos os dias. Jung descobriu que existe um momento na vida de cada pessoa em que o inconsciente para de aceitar essa traição. Ele manda sinais, sonhos estranhos, insatisfação constante, vontade de sumir, sensação de estar perdido mesmo tendo tudo o que deveria querer. Esses não são sintomas de fracasso, são sinais de que você está pronto para a sua maior transformação interna. Seu inconsciente está te chamando de volta para casa, para quem você realmente é. Se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Sabe qual é a coisa mais dolorosa do mundo? Não é ser rejeitado pelos outros, é se rejeitar todos os dias. É acordar e escolher ser uma versão de você que não existe de verdade. Jung percebeu algo que mudou a psicologia para sempre. Ele viu que a nossa maior dor não vem de fora, vem de dentro, da nossa própria traição interna. Desde pequeno, você aprendeu que para ser amado precisava ser de um jeito específico. Se você chorava muito, diziam que você era sensível demais. Se você ficava quieto, diziam que você era estranho. Se você questionava as coisas, diziam que você era difícil. Então você foi aprendendo a esconder partes de si mesmo. Você guardou sua sensibilidade num canto escuro da alma. Trancou sua raiva num porão que ninguém podia ver. Enterrou seus sonhos mais profundos porque alguém disse que eram impossíveis. Jung chamava essas partes escondidas de sombra. Não é algo ruim. É simplesmente tudo aquilo que você decidiu que não podia ser para ser aceito. Mas o problema é que quando você rejeita partes de si mesmo, elas não desaparecem. Elas ficam lá, no seu inconsciente, gritando para serem vistas, pedindo para serem integradas de volta à sua vida. E enquanto você não olha para elas, elas se manifestam de outras formas. Através da ansiedade que não tem explicação, da tristeza que aparece do nada, do vazio que você sente mesmo quando está cercado de gente. É como se você tivesse cortado pedaços da sua alma e tentasse viver só com o que sobrou. Claro que dói, claro que você se sente incompleto. A dor que você sente não é sinal de que há algo errado com você. É sinal de que existe algo em você pedindo para voltar à luz. Algo que você abandonou há tanto tempo que nem lembra mais como é viver inteiro. Jung descobriu que a individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, sempre começa com dor. Porque dói reconhecer que você viveu tanto tempo longe de si mesmo. Dói perceber quantas escolhas você fez tentando agradar outros em vez de honrar sua própria verdade. Mas essa dor tem um propósito. Ela não está aí para te destruir. Ela está aí para te acordar. Existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento, e você nem percebe. De um lado, tem a pessoa que você construiu para sobreviver no mundo. Jung chamava isso de persona. É a máscara que você usa todos os dias. É o funcionário exemplar, o filho obediente, a pessoa sempre disponível, o amigo que nunca incomoda.
Do outro lado, tem quem você realmente é. Jung chamava de self. É a sua essência mais profunda. É aquela voz que sussurra no seu ouvido quando você está sozinho. Isso não é você. E no meio dessa guerra tem o seu ego. Sabe o que o ego faz? Ele tenta manter a persona funcionando a qualquer custo, porque ele tem medo. Medo de que se você mostrar quem realmente é, as pessoas vão embora. Então, toda vez que você sente vontade de dizer não, o ego fala, melhor dizer sim, senão vão achar que você é egoísta. Toda vez que você quer seguir um sonho diferente, o ego sussurra, isso der errado, e se as pessoas rirem de você? O ego não é vilão, ele só está tentando te proteger, mas a proteção dele virou uma prisão. Pensa numa situação simples. Você está numa reunião e alguém fala algo que você não concorda. Sua essência, seu self, quer se expressar, mas o ego rapidamente interfere. Melhor ficar quieto, não vale a pena criar conflito. Ou quando alguém te convida para algo que você realmente não quer fazer. Sua verdade interna grita não, mas o ego entra em pânico. Se eu disser não, vão pensar que sou chato. E você vai acumulando esses sims que deveriam ser nãos. Vai juntando essas traições pequenas contra si mesmo. Até que um dia você acorda completamente desconectado de quem é. Jung viu que esse conflito entre persona e self é inevitável. Todos nós passamos por isso. Porque quando somos crianças, realmente precisamos da aprovação dos outros para sobreviver. A persona nos salvou. Mas chega um momento na vida em que aquilo que te salvou começa a te sufocar. A máscara que você criou para ser aceito agora impede que você seja amado de verdade. Porque as pessoas estão amando a persona, não você. É por isso que você pode estar cercado de gente e se sentir completamente sozinho. Porque quem está ali com eles é a sua máscara, não a sua verdade. O momento da individuação é quando você finalmente cansa desse jogo. Quando você percebe que prefere ser rejeitado sendo quem é do que ser aceito sendo quem não é. Eu não sou o suficiente. Essa é a mentira que você contou para si mesmo para sobreviver. E agora ela está te matando por dentro. Sabe quando começou? Provavelmente você nem lembra. Foi naquele dia que você chegou em casa animado para contar uma descoberta e alguém disse, para de bobeira. Ou quando você expressou um sentimento e ouviu, não seja dramático. Cada vez que sua essência foi rejeitada, você criou uma crença sobre si mesmo. Meus sentimentos incomodam, minhas ideias são bobas, eu preciso ser útil para ser amado. O ego pegou essas mensagens e transformou numa verdade absoluta. Eu só tenho valor se eu for o que os outros querem que eu seja. E você passou a vida toda tentando provar o contrário dessa crença. Se acredita que não é suficiente, vai se esforçar até a exaustão para ser mais. Se acredita que só é amado quando é útil, vai viver se sacrificando pelos outros. Mas aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta provar que a crença está errada, mais você a fortalece. Porque, no fundo, você continua acreditando nela. É como se você vivesse dizendo para si mesmo, eu não sou suficiente, mas se eu trabalhar mais, se eu for mais gentil, se eu me sacrificar mais, talvez eu me torne suficiente. Jung entendeu que essas crenças não são verdades sobre você. São estratégias de sobrevivência que você criou quando era pequeno e vulnerável. Foram úteis naquele momento. Te protegeram da dor da rejeição. Mas agora você não é mais aquela criança indefesa. Você cresceu, tem recursos, tem escolhas, mas continua operando com o manual de sobrevivência de quando tinha 5 anos. A crença, eu não sou suficiente, te fez construir uma persona perfeita. Você se tornou a pessoa que nunca incomoda, que sempre está disponível, que resolve os problemas de todo mundo menos os seus. E sabe qual é o resultado? Você se tornou alguém que todo mundo gosta, mas que você mesmo não consegue amar. Porque lá no fundo, você sabe que está representando um papel. A verdade que seu ego não quer que você saiba é esta. Você sempre foi suficiente, sempre foi completo, sempre foi digno de amor exatamente como é. Mas para descobrir isso, você vai precisar parar de tentar se provar. Vai precisar parar de se esforçar para ser alguém que merece amor e simplesmente permitir que o amor flua para quem você já é. E então chega o momento em que você não consegue mais fingir. Pode ser numa terça-feira qualquer.
Você está fazendo as mesmas coisas de sempre, sorrindo as mesmas mentiras de sempre, sendo a mesma pessoa que todo mundo espera. E de repente, algo dentro de você quebra. Não é um colapso, é um insight, uma clareza brutal que corta sua alma como uma lâmina. Eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Jung sabia que esse momento chegaria. Ele chamava de confronto com a sombra. É quando tudo aquilo que você escondeu de si mesmo finalmente exige para ser visto. Sua sombra não são seus defeitos. Sua sombra é sua força não expressa. É sua raiva sagrada que você nunca permitiu sentir. É sua criatividade que você enterrou porque alguém disse que arte não dava dinheiro. É sua sensualidade que você reprimiu porque te ensinaram que era inadequada. É tudo aquilo que você poderia ser, mas escolheu não ser para caber no molde que fizeram para você. E sabe o que é mais doloroso? Perceber que você mesmo foi o arquiteto da sua prisão. Ninguém te obrigou a esconder sua verdade. Você escolheu fazer isso para se proteger. Mas agora, a proteção virou autossabotagem. Você olha para sua vida e vê que construiu exatamente o oposto do que sua alma desejava. Se seu coração pedia aventura, você escolheu segurança. Se sua essência era livre, você se aprisionou em compromissos que não fazem sentido. É nesse momento que a frase que muda tudo ecoa na sua mente. Você não está cansado, está exausto de não poder ser quem realmente é. E pela primeira vez em anos, você para. Para de correr atrás da aprovação, para de se esforçar para ser perfeito, para de tentar controlar como os outros te veem. Você simplesmente para e sente. Sente a dor de ter se abandonado, sente a raiva de ter desperdiçado tanto tempo sendo quem não é, sente o medo de descobrir quem você realmente pode ser. Mas também sente algo novo, algo que você não sentia há muito tempo: esperança. Porque quando você para de gastar energia mantendo uma persona que não é sua, essa energia fica disponível para algo maior, para a reconstrução de quem você realmente é. Jung sabia que esse momento de confronto com a sombra é assustador, mas necessário. É como se você finalmente tivesse coragem de abrir a porta do porão onde guardou todas as partes de si mesmo que não podia mostrar. E quando você abre essa porta, não encontra monstros, encontra tesouros, encontra partes suas que estavam esperando há anos para voltar à luz. O que você tem medo que as pessoas vejam em você pode ser exatamente o que elas estão esperando para se apaixonar. Depois da tempestade, vem o silêncio. E é nesse silêncio que a verdadeira transformação acontece. Você não acorda no dia seguinte como uma pessoa completamente diferente. A individuação não é um filme de Hollywood com grandes gestos e reviravoltas dramáticas. É muito mais sutil, muito mais profunda. É como se algo dentro de você tivesse se reorganizado durante a noite. Você ainda é você, mas existe uma qualidade diferente na sua presença. Uma solidez que não existia antes. Jung percebia que os momentos mais importantes da nossa transformação acontecem no silêncio, longe dos olhos dos outros, longe até mesmo da nossa própria percepção consciente. Você começa a notar pequenas coisas. A voz interna que antes te criticava sem parar está mais silenciosa. Aquela urgência constante de provar seu valor diminuiu. Você não precisa mais da validação dos outros da mesma forma desesperada de antes. É como se você tivesse finalmente parado de brigar consigo mesmo. A guerra entre quem você é e quem você achava que deveria ser começou a cessar, não porque você resolveu tudo, mas porque você parou de lutar contra partes de si mesmo. Você olha no espelho e pela primeira vez em muito tempo não sente aquele estranhamento. Não é que você se ama completamente, e isso ainda está em construção, mas você para de se odiar, e isso já é revolucionário. Suas escolhas começam a mudar quase sem você perceber. Você diz não para aquele compromisso que antes aceitaria por culpa.
Você escolhe ficar em casa numa noite de sexta porque realmente quer, não porque não tem coragem de sair. As pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente, mas não conseguem identificar o que. Você parece mais presente, mais inteiro, como se você tivesse voltado de uma longa viagem e finalmente estivesse em casa. Você para de se desculpar por ocupar espaço, para de minimizar suas necessidades, para de se fazer pequeno para que outros se sintam grandes. E o mais importante, você para de procurar nos outros a aprovação que só você pode se dar. Você entende que ninguém pode te amar de um jeito que você não se ama. Ninguém pode te aceitar de uma forma que você não se aceita. É uma transformação silenciosa, mas profunda. Você não está gritando para o mundo que mudou. Você simplesmente mudou, de dentro para fora, do centro da sua alma para a superfície da sua pele. Jung sabia que essa fase é crucial. É quando você realmente integra as descobertas que fez sobre si mesmo. É quando você para de ser um conceito e se torna uma experiência viva. Você está se tornando quem sempre foi, só que desta vez sem medo de ser visto. E então você faz a primeira coisa corajosa. Não é saltar de um penhasco ou largar tudo para viajar o mundo. É algo muito mais simples e muito mais revolucionário. Você diz a verdade. Pode ser numa conversa com um amigo que sempre te interrompe. Em vez de engolir a irritação como sempre fez, você fala: "Me deixa terminar o que eu estava dizendo." Pode ser no trabalho, quando seu chefe te pede para fazer mais uma tarefa impossível no mesmo prazo impossível. Em vez de dizer claro com um sorriso forçado, você responde: "Vou precisar de mais tempo para fazer isso bem feito." Pode ser em casa, quando alguém da família faz aquela piada que sempre fez sobre você e que você sempre riu sem graça. Desta vez você não ri. Desta vez você fala: "Essa piada me machuca, não acho engraçado." São gestos pequenos, gestos que talvez ninguém mais note, mas para você são revolucionários, porque pela primeira vez em muito tempo você está escolhendo ser verdadeiro em vez de ser aceito. Jung entendia que a integração da sombra, essa reconexão com partes rejeitadas de nós mesmos, sempre começa com pequenos atos de coragem. Pequenos momentos em que você escolhe honrar sua verdade em vez de manter a paz falsa. E sabem o que acontece? O mundo não acaba. As pessoas não te abandonam. Na verdade, algo interessante acontece. Algumas pessoas começam a te respeitar mais. Outras se afastam. E você descobre que está tudo bem. Porque as pessoas que se afastam quando você para de se trair são as pessoas que só gostavam da sua traição. Elas gostavam de ter alguém que sempre dizia sim, que nunca incomodava, que estava sempre disponível para servir. E as pessoas que ficam, que te respeitam mais quando você se respeita, essas são as pessoas que vão amar quem você realmente é. Você começa a fazer escolhas que alinham com sua verdade interna. Se você sempre quis aprender a tocar um instrumento, você se inscreve nas aulas. Se você sempre teve vontade de mudar o corte do cabelo, você muda. Se você sempre quis dizer para alguém que o ama, você diz. Não são mudanças gigantes, são pequenos alinhamentos, pequenas formas de você parar de trair quem é para agradar quem não importa. E a cada pequeno gesto autêntico, você sente algo que não sentia há muito tempo. Você se sente orgulhoso de si mesmo. Não pelo que conquistou lá fora, mas por ter tido coragem de ser quem é aqui dentro. Jung sabia que a individuação não é um destino, é um processo. E esse processo se constrói através de 1000 pequenas escolhas corajosas, 1000 pequenos momentos em que você escolhe a verdade em vez da conveniência. Você está aprendendo que agradar todo mundo é impossível, mas agradar a si mesmo enquanto permanecer íntegro, isso é possível, e isso é suficiente. E então acontece algo que você não esperava. Você está sozinho, talvez tomando um banho, talvez caminhando pela rua, talvez acordando no meio da madrugada. E de repente você ouve. Você ouve sua própria voz. Não a voz que fala com os outros, não a voz que negocia, que explica, que se desculpa. A voz que fala com você,
A voz que estava silenciada há tanto tempo que você nem lembra que ela existia. E sabe o que ela diz? Ela diz: eu te perdoo. Perdoa por todos os anos em que você se abandonou. Perdoa por todas as vezes que você escolheu a aprovação dos outros em vez do seu próprio respeito. Perdoa por ter acreditado que você não era suficiente exatamente como é. É como se uma parte muito antiga de você, uma parte que você perdeu na infância, finalmente tivesse voltado para casa. E ela não volta com raiva, ela volta com compaixão. Jung falava sobre esses momentos de reconexão como pequenos milagres da psique. Momentos em que algo se encaixa, algo que estava quebrado se conserta, algo que estava perdido é encontrado. Você sente isso no corpo. É uma sensação física de alívio, como se você tivesse estado segurando a respiração por anos e finalmente pudesse soltar o ar. Como se uma tensão que você nem sabia que carregava finalmente tivesse se dissolvido. Pela primeira vez em muito tempo, você não sente aquela pressa constante de ser melhor, de fazer mais, de provar algo para alguém. Você simplesmente sente paz. Paz de estar finalmente em casa dentro de si mesmo. E você percebe que aquela sensação de solidão que te acompanhava mesmo quando você estava cercado de gente, ela desapareceu. Não porque você encontrou alguém, mas porque você encontrou você mesmo. Você não está mais procurando fora o que só podia encontrar dentro. Não está mais tentando preencher com o amor dos outros o vazio que só o seu próprio amor poderia preencher. É como se você tivesse passado a vida toda tentando encaixar a peça errada no quebra-cabeças. E, de repente, você descobriu que a peça que faltava estava o tempo todo na sua mão. Era você mesmo. Você olha ao redor e vê que o mundo é o mesmo. As pessoas são as mesmas, os problemas são os mesmos. Mas você mudou. E quando você muda, tudo muda. Não é que os outros começaram a te amar mais, é que você parou de precisar que eles te amassem de uma forma específica para você se sentir inteiro. E, paradoxalmente, isso criou espaço para um amor mais verdadeiro entrar na sua vida. Jung sabia que quando nos reconectamos com nossa essência, criamos um campo magnético diferente. Atraímos pessoas que ressoam com nossa autenticidade. Repelimos pessoas que só se relacionavam com nossa máscara. A voz interna que voltou não é a voz da crítica, é a voz da sabedoria. A voz que sabe quem você é quando ninguém está olhando. A voz que te ama incondicionalmente. Agora pare um momento. Para mesmo. Respira fundo e se pergunta: quando foi a última vez que você se sentiu realmente em casa dentro de si mesmo? Não quando você estava confortável porque as coisas estavam indo bem. Não quando você estava feliz porque alguém te elogiou. Mas quando você se sentiu em paz simplesmente por existir, sem precisar fazer nada, provar nada, ser nada além de quem você é. Se você está tentando lembrar e não consegue encontrar esse momento, não se preocupe. A maioria de nós passou tanto tempo fugindo de nós mesmos que esquecemos como é voltar para casa. Jung descobriu algo que mudou para sempre a forma como entendemos a felicidade. Ele percebeu que não buscamos prazer, buscamos totalidade. Não queremos ser amados pelos outros, queremos ser capazes de amar a nós mesmos. Todas as vezes que você se sentiu vazio, mesmo tendo tudo. Todas as vezes que você se sentiu sozinho, mesmo cercado de gente. Todas as vezes que você conquistou algo que queria e ainda assim sentiu que algo estava faltando. Não era porque você era difícil de agradar, era porque você estava procurando fora o que só poderia encontrar dentro. Você estava tentando usar a aprovação dos outros como anestesia para a dor de não se aprovar. Estava tentando usar o amor dos outros como curativo para a ferida de não se amar. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você pode ser amado por todas as pessoas do mundo, e se você não se ama, vai continuar se sentindo sozinho. Você pode ter todos os sucessos do mundo, e se você não se aceita, vai continuar se sentindo vazio. A pergunta que ecoa na alma é esta: você está pronto para parar de se abandonar?
Está pronto para parar de trair quem você é, para manter pessoas na sua vida que só ficam quando você não é você mesmo? Está pronto para desapontar algumas pessoas para finalmente não se desapontar? Está pronto para descobrir que ser você mesmo não é egoísmo, é responsabilidade? Que honrar sua verdade não é arrogância, é humildade? Que cuidar de si não é narcisismo, é amor? Jung sabia que chegaria um momento em que cada pessoa teria que escolher. Escolher entre ser amado por quem não é ou ser rejeitado por quem é. Entre viver a vida que os outros aprovam ou a vida que sua alma reconhece como sua. E sabe qual é a verdade? Quando você finalmente escolhe a si mesmo, descobre que não perde o amor verdadeiro. Você perde apenas as ilusões de amor. As pessoas que ficam quando você para de fingir são as pessoas que vão te amar de verdade. A pergunta que ressoa é: você tem coragem de descobrir quem você é quando para de tentar ser quem os outros querem que você seja? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu uma verdade. Reconheceu que você não está cansado de viver. Você está cansado de não viver quem realmente é. Jung passou a vida estudando pessoas como você. Pessoas que um dia acordaram e perceberam que estavam vivendo a vida de outra pessoa. Pessoas que tiveram coragem de olhar para o espelho e admitir: eu me perdi no caminho. E sabe o que ele descobriu? Que esse despertar doloroso é o início da sua verdadeira vida. Que reconhecer que você se traiu é o primeiro passo para parar de se trair. Que admitir que você se abandonou é o começo da sua volta para casa. Os 5 sinais de que você está pronto para a sua maior transformação interna são estes que você reconheceu ao longo deste vídeo. Primeiro, você não consegue mais fingir ser quem não é. Segundo, você sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Terceiro, você está cansado de se abandonar para agradar. Quarto, você ouve uma voz interna pedindo para ser vista. Quinto, você sente que está pronto a desapontar alguns para não se desapontar. Se você se reconheceu em um ou em todos esses sinais, saiba que você não está quebrado. Você não precisa ser consertado. Você está simplesmente sendo chamado de volta para quem sempre foi. A individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, não é um luxo para pessoas que têm tempo sobrando. É uma necessidade para pessoas que querem parar de morrer em vida. Você não precisa de permissão para ser você mesmo. Você não precisa de aprovação para honrar sua verdade. Você não precisa esperar o momento perfeito para parar de se trair. O momento é agora. A pessoa é você. A vida que está esperando para ser vivida é a sua. Jung sabia que a individuação é o trabalho mais importante que alguém pode fazer na vida. Não porque te faz melhor que os outros, mas porque te faz finalmente ser você mesmo. E quando você finalmente é você mesmo, não só você se cura, você dá permissão para outros se curarem também. Você se torna um exemplo vivo de que é possível ser amado sendo quem se é. Sua autenticidade não é apenas um presente para você, é um presente para o mundo. Porque quando você para de fingir, você libera outros para pararem de fingir também. A sua verdade importa, a sua voz importa, você importa. Não pelos seus feitos, não pelos seus sucessos, não pelo que você faz pelos outros. Você importa simplesmente por existir. E talvez seja isso que sua alma estava tentando te lembrar o tempo todo. Você sempre foi suficiente, sempre foi completo, sempre foi digno de amor. Você só esqueceu por um tempo. Agora você lembrou, e essa lembrança vai mudar tudo. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero muito saber o que tocou você.